Oiê, bom dia. Olha ela, sempre pontual, hein, Valéria? Bom dia. Tudo bom com você, Val? E eu tô no pagodinho aqui, hein? Bom dia, Edis. Bom dia, Marisa. Como vocês estão? Oi, Rê. Bom dia. Tudo bem com vocês, meninas? Eu tô aqui ainda no pagodinho, ó, tá vendo? Eu fiquei desde terça-feira sem treinar, porque eu me machuquei um pouquinho. E daí hoje eu já fui fazer uma caminhadinha para ver como eu me sinto e voltar devagarzinho. Val, fala que eu sinto muita falta de ir para um pagodinho, viu? Muita, muita, muita. Bom dia, meninas! Tô bem, graças a Deus, gente. Semana passada eu passei a semana com dor. Mas continuei fazendo tudo que tinha que ser feito, né? Com dor mesmo. Eu brinquei com minha mãe que só doía quando eu me mexia. E eu quase nem me mexo, né? Então... Mas tudo bem. Com doces ainda pra degustar do final de semana. Então mais tarde vai ter... Eu brinco que vai ter tortura nos stories. Mas é bacana, né? E vocês como estão? Bom dia, Mari! Mari, eu adoro girassol. Adoro o contexto do girassol. Acho que é uma história muito, muito bonita. E é bacana, gente. Eu falo que os emoticons falam muito. Bom dia, Vi! Tudo bom? Gente do céu, tava com saudade de você por aqui, hein, Francesco? Seja muito bem-vindo, bom dia! Bom dia, Ana, Aline, Gleice. Né? Eu acho que é bem bacana. Oi, Rê, bom dia! Então vou parar o pagodinho que eu gosto. Tô ouvindo muito a playlist do Tiaguinho, que é Infinito. É a playlist que mais toca aqui. O Projeto Infinito. E daí eu gosto. Eu falo que eu só tô com saudade de sambar num pagodinho real. Mas tudo bem, estamos bem. Bom dia, meninas. Carol, Carla, Penha. Estamos no pagodinho, ó. A música acabou, vou aproveitar pra fechar. E daí a gente vai começar o tema de hoje, que eu falo que é uma dúvida de muitos. E bom dia! Olha aí! Você mudou o Insta ou você tá com dois? Porque eu vi que mudou o nome, olha eu já, né? A gente presta atenção nos detalhes, vai acompanhando todo mundo. Olha ela! Comprou meu curso ontem, não sei se já acessou a plataforma, que a gente fica curiosa, né? E eu vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que é bem interessante, né? Quando eu coloquei o tema, eu fiquei pensando em algumas vertentes. E eu queria entender, o que é justo pra você, né? O que é cobrar um valor justo? Porque, ela tem dois, olha aí, adorei, Domênica, era só pra te... Não fica tranquilo, não precisa ter saído e entrado de novo. Divulga o seu outro trabalho também, aproveita. Vocês viram que eu reparo, né, gente? É isso. E o que é justo pra você quando a gente fala de valores, né? Eu falo que tanto nós, organizadores de eventos, como os demais profissionais que são autônomos, são prestadores de serviços, muitas vezes tem muita dificuldade de precificar a si mesmo. Não sei se vocês têm essa dificuldade de quanto cobrar, né? Eu vejo que muitas pessoas têm algumas dificuldades nesse aspecto. Então, o nosso objetivo hoje vai ser tirar essas dúvidas, esclarecer um pouco mais
E eu falo que muitas vezes, quando a gente fala de quanto cobrar por um serviço, acontece muitas vezes por uma insegurança nossa de autoavaliação. Porque muitas vezes a gente acaba com medo de falar, nossa, ai, mas eu valho tanto. Ou, ai, mas será que eu valho tudo isso? Será que esse valor é justo? Então, muitas vezes, a gente fica com essa dúvida de cobrar se esse valor realmente é justo ou não. Vocês já tiveram essa dúvida? Se o valor é justo ou aquilo que vocês estão cobrando ou não? Eu falo que uma dessas grandes dificuldades, olha aí, entendi, Domênica, boa, adoro quando as pessoas interagem, que daí a gente vai realmente direcionando. Meu dilema é que muitos clientes não estão fechando porque dizem que é caro. Então, assim, tem duas questões que a gente tem que avaliar aí. Então, ótimo. Primeiro, você já tem clareza do seu valor. Segundo, os seus clientes acham que o seu valor é caro ou se é alto para o patamar deles. Porque, às vezes, a gente está direcionando a nossa comunicação para um público errado. Então, por exemplo, ontem eu vi uma assessora que tem um trabalho bacana e daí ela tá buscando se posicionar cada vez melhor no mercado, mas ela fez um post que dá um tiro no pé. Como assim, né? O que é um post que dá um tiro no pé? Se você tá buscando clientes que valorizem, que querem coisas diferentes, que querem uma coisa mais sofisticada, você não pode fazer um post ensinando a noiva a economizar no casamento. Porque uma noiva que vê um post onde você está ensinando a economizar no casamento, vai fazer com que ela queira economizar, inclusive na sua contratação. Por que ela vai contratar uma assessoria personalizada, uma assessoria completa, quando você entrega uma assessoria final? Quando você entrega quase todas as dicas através das suas redes sociais. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. Será que todo mundo que está me procurando está achando o meu valor alto? Porque assim, uma coisa é a pessoa achar caro, a outra coisa é a pessoa achar alto. Quais são as diferenças, né? Então assim, a gente tem que entender que muitas vezes a gente está trabalhando para um público e está atacando o outro. A gente quer um público elitizado, a gente demonstra isso nas nossas fotos, mas de repente quando a gente pega, coloca algo que incentiva. Então, por exemplo, a gente está trabalhando num momento que todos os parceiros têm que se ajudar. E uma das dicas era falando para a noiva que ela pode economizar substituindo o convite por um convite virtual. Então, não faz muito sentido, porque uma noiva que quer um casamento sofisticado, o convite é a porta de entrada para a festa. Então, a gente tem que entender isso. Então, se o seu público às vezes está achando o seu valor alto, talvez ele não seja o seu público. Então é muito importante a gente entender. E antes da gente começar a entender o quanto a gente vai cobrar, como que a gente vai colocar o preço, a gente ter noção do que a gente quer, aonde a gente está hoje e aonde a gente quer chegar. Então é muito importante a gente trabalhar tudo isso. E eu falo assim, como que a gente vai cobrar? Tem gente que fala assim, mas para minha região o meu valor tá bom. Mas você atua só na sua região ou você atua em outras regiões? Será que a conta do seu concorrente é a mesma que a sua conta? Eu pergunto isso porque às vezes a gente está cobrando o mesmo valor que a colega, só que o nosso custo é 2As e o dela é A. E às vezes a conta não fecha. Olha que bacana, Ellen. Tenho noivas que chegam achando caríssimo, outras acham um valor justo. Então, quando a gente vê que a gente está atraindo dois tipos de públicos, uma que acha caríssimo e outras que acham um valor justo, é a hora da gente realmente se analisar. Analisar toda a nossa comunicação. E muitas vezes, o cliente não acha o nosso valor justo porque ele não conseguiu ver os nossos benefícios. Ele não conseguiu ver tudo aquilo que a gente entrega. E muitas vezes, isso é uma falha nossa, por quê? A maioria das propostas que os assessores me mandam para analisar, elas são muito mais completas ao descreverem o dia do evento.
E elas são pouco completas ao descrever todo o nosso planejamento. Todo o nosso trabalho de planejamento e gestão de um evento. A gente cuida da agenda, a gente vê prazos, a gente vai analisando item a item. A gente faz muitas coisas no planejamento como um todo do casamento que a gente não pontua. Mas daí a gente vai lá e pontua o quê? Que a gente ajuda a arrumar a fila dos padrinhos, que a gente faz ensaio, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo. Daí é claro que a pessoa só vai querer uma assessoria final, porque ela vai pegar a assessoria final e a assessoria final tem uma página. E quando vai ver na completa, tem isso aqui descrevendo. Então, é uma questão da gente valorizar todo o nosso trabalho também. Então, muitas vezes tem gente que fala assim, o cliente só quer preço. Mas, às vezes, você só está divulgando coisas como economizar, como fazer um casamento mais barato, como fazer você mesma. Então, às vezes, você está atraindo um cliente que quer preço. E muitas vezes a gente faz isso sem pensar. Porque a gente acaba nivelando os fornecedores dos nossos clientes da seguinte forma. Eu vejo muito isso em grupo, e isso já causou discussão entre os meus alunos, que alguns se sentiram ofendidos. Porque assim, eu falo assim, como você quer se qualificar bem posicionado no seu mercado se você só pede indicação de fornecedor BBB? Quando você só pede indicação de fornecedor barato, você vai se classificar como um fornecedor barato. É aquela velha história que as nossas mães falavam. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, os seus fornecedores determinam também o seu patamar de preço. Se você quer mudar de posicionamento, você vai ter que mudar de fornecedor. Então, é muito importante vocês fazerem essa análise. Porque para você cobrar um valor justo para você, talvez você tenha que dar adeus a pessoas que vocês gostem muito, mas talvez não caminhem na mesma linha que vocês. Então é muito importante a gente fazer toda essa reflexão e essa análise. Porque tem gente que fala assim, mas eu adoro o fulano, mas o fulano não evoluiu. Por exemplo, esses dias há muito tempo atrás, me falavam super bem de um maquiador. Beleza. E daí eu fui na prova e eu cheguei lá, era um maquiador de noivas, e ele só tava usando maquiagem muito baratinha. E daí eu falei, gente, não vai ter uma duração longa. Não vai ter uma questão bacana. E daí assim, a gente fala assim, será que eu tô vendendo Dior e entregando Vult? Porque tem gente que às vezes faz isso. Quem aqui já ouviu essa frase? Nossa, você foi o fornecedor mais barato que eu contratei e o melhor. Porque muitos de vocês já ouviram isso. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso e é doído. Você foi o melhor profissional que eu contratei, o mais em conta. Ou quando o cliente fala assim, você cobrou barato por tudo que você entrega. Vocês já ouviram isso? Porque eu falo que quando a gente escuta isso, dá vontade muitas vezes da gente chorar. Mas dá vontade também da gente parar e analisar aonde será que eu tô errando. Porque assim, se você tá escutando repetidamente isso, talvez você tá entregando demais, que não é um problema. Eu falo que o over delivery não é um problema. Você entregar demais para o seu cliente não é um problema. O problema é você cobrar de menos. Porque daí você muitas vezes não tá valorizando. Olha aí, a Michelle falando muitas vezes. Bom dia, meninas! Então, isso é muito ruim, gente. Porque o cliente tá avisando que você pode cobrar mais. O cliente tá avisando que o seu trabalho é muito bacana. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de precificar o nosso trabalho porque a gente está se julgando. Porque nós somos prestadores de serviço. E quando a gente está precificando, a gente está fazendo uma análise da nossa capacidade e do quanto a gente merece, do quanto a gente vale. Então, às vezes, a gente fica com esse receio. Mas será que eu valho tudo isso? Será que eu mereço cobrar tudo isso? Olha aí, você deveria cobrar muito. Você deveria cobrar mais porque seu trabalho vale muito. Fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Domênica, ficou feliz? Ótimo. Ficou triste? Melhor ainda. Por que eu digo melhor ainda? Porque a gente fica feliz porque é valorizado, fica triste porque sabe que está errando. O problema não é você ficar feliz e ficar triste. O problema é o que você vai fazer com isso agora. Como que você vai se reposicionar? Será que você conseguiu mostrar toda a sua entrega na sua primeira reunião? Porque muitas vezes
O cliente que acha caro o seu trabalho, ele não entendeu todos os benefícios do que a gente faz. Então, muitas vezes, não é que o cliente achou caro, você que às vezes não está sabendo se vender. Você não está sabendo pontuar todos os seus benefícios. Então, é muito importante você entender isso, tá? Então, vamos lá. Quando a gente procura um produto simples, se o valor estiver muito barato, a gente não vai desconfiar? Eu vou dar um exemplo bem simples, gente, de algo que eu comprei ontem. Comprei domingo. Ó, este daqui é o meu novo suporte de telefone, tá? Ó, ele é todo, ele marca, ele vira um pau de selfie, ele tem Bluetooth, ele fica em pé. E eu vi desses produtos, vou dar um exemplo. Eu vi ele por R$20, eu vi ele por R$100, eu vi ele por 50 e poucos reais. Qual vocês acham que eu comprei? Vocês acham que eu comprei o de R$20, o de R$100 ou o de R$50? Porque é muito importante a gente entender isso. A gente fazer essas análises, né? O que eu fiz? Olha que interessante. Eu fiz aquilo que eu falo pra vocês. Antes de eu comprar, eu fui olhar as avaliações. Aí a Penha acertou. Não, Cláudia, eu não comprei o mais caro. Eu comprei o que tinha melhor avaliações com preço justo. Paguei 55. Quem quiser depois eu mando o link do Mercado Livre. Então assim, paguei R$55, chegou em um dia e eu achei super interessante. Então assim, nem sempre a gente vai comprar o mais barato e nem sempre a gente vai comprar o mais caro. Mas a gente vai comprar aquele que é mais avaliado, aquele que vendeu os benefícios, aquele que tinha as melhores fotos. E assim as pessoas fazem com a gente. Então assim, nem sempre eu vou comprar o mais caro. Eu queria ter comprado um outro que eu perdi a propaganda. Mas é muito interessante a gente fazer toda essa análise. Então assim, quando a gente vê algo absurdamente barato, a gente fica tentada, mas a gente fica com receio. Será que realmente isso é válido? Então assim, olha aí a Erika falando, eu faço isso, eu olho a avaliação. Os nossos futuros clientes também vão olhar as nossas avaliações, como tá os nossos destaques. O campo de depoimento, de avaliação, tá claro? A gente está colocando no Facebook, a gente tem um álbum de depoimentos, onde a gente coloca os depoimentos dos nossos clientes. Porque as pessoas, antes de olhar preço, também vão querer saber. A gente tem que ver o que atende melhor, quais são os benefícios, como que entrega. Então, assim, um depoimento é uma coisa que avalia todo o seu trabalho. Então, isso é muito importante. É muito importante. Olha aí a Carol. Mudei minha forma de atendimento e tenho tido resultados melhores. Adorei, Carol. Obrigada, Carol. Essa é a frase que eu queria ouvir, que eu acho que é fundamental. Eu era insegura e pensava com o meu bolso. Primeiro de tudo, gente, vamos lá. O seu bolso não é o bolso do seu cliente. Quem aqui hoje poderia... Jéssica, você de manhã, acordada e ainda me assistindo, meu amor... Você comentou só pra dizer que você tá acordada, né, produção? Aquela piada interna, né? Porque quando a gente quer marcar reunião às 10, ela não topa, não. Ela não topa, não, só topa a reunião mais tarde. Por isso que eu tô brincando, gente. Mas cada um funciona num horário e tá tudo beleza. Então, assim, o que a gente tem que entender? Que o nosso bolso não é o bolso do nosso cliente. Talvez hoje a gente não tenha dinheiro pra fazer uma festa pra gente. Mas a gente sabe como fazer uma festa. Eu sempre falo que o vendedor de Ferrari não tem Ferrari. E um vendedor de Ferrari talvez nunca tenha dinheiro para ter uma Ferrari. Te amo, te odeio, tá ótimo, hein? Olha a bipolaridade logo matinal. Você viu a prova que milagres acontecem, é isso, gente. Meninas que estão dando bom dia, sejam muito bem-vindas, bom dia. Então a gente tem que entender isso. O que realmente... a gente está vendendo, quais são os nossos benefícios. Porque um cliente que entende os benefícios que a gente entrega, ele nunca vai falar que o nosso valor tá caro. Nunca. Ele pode falar que tá alto pro bolso dele. Se ele falar que tá caro, você errou na sua apresentação. Se ele falou que tá caro,
Volta para que o problema é seu. O cliente ele pode não ter dinheiro para comprar um Rolex, para não comprar uma Ferrari. Uma Ferrari e um Fusca chegam ao mesmo lugar. Mas como você vai chegar em cada lugar que você tem que analisar. Então, eu posso não ter dinheiro para comprar uma Ferrari, mas eu valorizo uma Ferrari. Então, o cliente pode falar que o seu serviço está alto, mas se ele falou que está caro, você que está errando. Ou você está atraindo o cliente errado, ou você não está sabendo explicar o seu trabalho. Porque muitas vezes o problema não é o valor, é tudo aquilo que você explicou antes. Porque quem aqui comentou já que o cliente ao término fala que a gente entregou muito mais e que o nosso serviço é barato, significa que talvez você errou lá no início. Porque você já tem que criar expectativa. O cliente ele tem que fechar com você porque ele se apaixonou com você e com que ele entende que você vai fazer o melhor para o casamento dele. Com que você vai entregar o melhor para a festa dele. Que ele não precisa ver outros profissionais, que você vai entregar aquilo que ele precisa. Então você vai entregar segurança, você vai entregar qualidade, você vai entregar prazo, você vai entregar muitos benefícios. Então é muito importante você ter essa segurança. Você tem que ter essa segurança, tá? Então assim, quando você for precificar o seu valor, o que você tem que ter clareza? Já fiz umas aulas lá atrás sobre isso. Então você tem que entender quais são os seus custos. Custos pessoais, custos da sua empresa, custos do evento, porque cada evento tem um custo diferente. Tava conversando com a Penha esses dias, ela recebeu um orçamento para um casamento na praia. Um casamento que vai ser fora do seu distrito. Você tem como cobrar o mesmo valor? Não tem. Você tem como cobrar de uma única forma? Não, você tem várias formas que você pode cobrar. O que vai funcionar melhor? Depende. Eu falo que a gente tem que dar opções para o nosso cliente. O que é mais válido? Então é muito importante a gente entender, analisar cada caso. E um grande problema, muitos de nós, quando eu digo muitos de nós, eu digo dos organizadores em geral, não sabem quanto tempo investem em cada casamento. Não sabem quanto tempo demora para um cliente. Não sabem quantas reuniões fazem, porque muitas vezes a gente perde tempo no WhatsApp. Tá bom, pode falar que não perde, tá investindo tempo com o cliente, tá respondendo as dúvidas, mas é tempo. Quantos minutos você fica com cada cliente no seu WhatsApp? Quanto tempo você fica? Então, você tem que colocar tudo isso. Eu falo para o meu cliente que eu vendo consultoria online faz tempo. Porque eu vendo, a partir do momento que eu crio um grupo no WhatsApp, é uma consultoria online, gente. Você está prestando um serviço. O cliente não é o seu amigo. O cliente não é o seu amigo. Tem muitas assessoras que ficam chateadas, né? Entendam isso. Se vocês não entenderam isso na vida, entendam agora, tá? Eu vou jogar mais verdades que eu acho que isso é bom. É muito mais fácil uma cliente se tornar uma amiga sua do que uma amiga sua se tornar cliente. Já entenderam sobre isso? A Renata Gomes da Festaria até fez um post de quanto custa apoiar um amigo. E eu comecei na Gamata Eventos essa semana a compartilhar as empresas de alunas minhas e de noivas minhas que são empreendedoras para incentivá-las. Mas quanta gente fez isso comigo? Tem gente que nunca me divulgou. Tem várias amigas minhas que, tipo, não me valorizam. Então a gente tem que entender que uma cliente pode se tornar uma amiga, mas nem sempre uma amiga vai se tornar uma cliente. E tá tudo bem. Olha aí, a Ellen. Hoje, você viu, a gente comecei a semana na verdade, né? Na verdade, isso é bom. Ó, já fiz o cálculo, são mais de 100 horas. Eu já fiz um orçamento pra praia, a noiva me deu um feedback que a assessoria cobrou metade do que eu desejei. Boa sorte. Carol, não tem problema. Eu acho que é bacana isso. A pessoa cobrou metade. Talvez a pessoa esteja começando. Então, assim, é aquela questão. Se a cliente prefere pagar metade, se a gasolina hoje está R$5, eu, Maíra, não vou abastecer meu carro num posto que esteja R$2,5. Por quê? Porque deve ser uma gasolina adulterada. Então é muito bacana a gente dar esse feedback para o cliente de uma forma saudável e positiva. Será que vale você dedicar o dia mais importante da sua vida para uma empresa que está cobrando menos da metade do valor do mercado? Será que você está fazendo um bom negócio? Vale a pena a noiva economizar no vestido, economizar na maquiagem, economizar em serviço? Então é muito importante.
Mas eu sempre desejo boa sorte, desejo bons casamentos. Esses dias eu recebi de um fornecedor beijos de luz, eu falo, oh Deus meu. Então pode desejar, eu acho que isso é bem importante. Olha aí, e o pós-reunião, como agir? Deixar o cliente... Não! Gente, vamos lá, parou com isso. Hoje está tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Vamos fazer o follow-up depois de 3, 4 dias. Não deixe o cliente pensar, porque senão vai chegar outra pessoa que vai oferecer algo melhor. Eu sempre gosto de fazer follow-up. Não espere o cliente me procurar. Eu vou em busca dele. Eu vou e agenda. Eu tava conversando com uma cliente, ela só comprou a aliança e não fez mais nada, gente. Ela, eu fui no espaço, mas não tava podendo visitar, parará. Quinta-feira eu vou na loja dela. Vamos sentar e conversar sobre o casamento? Vamos marcar. O grande problema é que muitas vezes a gente deixa no ar, a gente acaba não marcando os clientes, a gente fala assim, qual dia é melhor pra você? Não, quando você liga no médico, ele vai te dar o quê? 2 opções. Se você não pode, você sugere a terceira. Você vai fazer a mesma coisa com o seu cliente, sempre, tá bom? Então, assim, um cliente liga e fala assim, olha, esta semana eu posso te atender na terça ou na sexta. Aí eu posso te atender tal dia e tal dia. Qual que é melhor pra você? A pessoa, se ela não puder nas 2 opções, ela vai dar uma terceira. Olha aí, hoje muitas noivas são minhas amigas. Olha a Fê. Acabei de fechar um vestido para uma noiva que está na Austrália e que está pagando R$4.000 a mais pelo nosso trabalho, pela confiança, pela consultoria. E essa noiva desistiu de outro ateliê. Fê, é muito importante a gente ter clareza e a gente saber o que a gente entrega. O seu trabalho é todo personalizado, você está entregando atendimento, você não está entregando um vestido, você está entregando a construção de um sonho. E é isso que a gente tem que fazer pelo nosso trabalho. Quando tem muita gente que fala assim, a noiva chorou na assessoria, foi lá e gastou os tubos no vestido. O vestido encantou, o vestido fez sonhar e talvez você não tenha feito seu cliente sonhar com o seu trabalho. Você não tenha conseguido mostrar todos os benefícios. Ela buscava valor e não preço. E isso é muito bom. A gente tem muito cliente que busca valor. Mas o que a gente está entregando para os nossos clientes? Como que a gente está demonstrando tudo isso? Olha aí, sugerimos a data ao invés de perguntar sempre. Carol, a dica que eu dou, que eu acho que é muito importante, é que a gente tem que aprender a fechar portas. Eu falo que o cliente, e muitas noivas já falaram pra mim que fecharam comigo porque eu peguei a decisão por elas. Porque os clientes hoje, eles querem ser direcionados. Eles querem que alguém mostre. Porque pensa, você é noiva. Você entrou na internet, gente, tem anúncio de tudo. Você não sabe qual escolher. Daí, você entra num blog, um blog fala que você precisa de assessoria. Daí você entra no outro blog fala que você não precisa de assessoria. Você vê um buffet que já inclui assessoria. Então, a gente vai vendo que cada um fala uma coisa. O cliente fica perdido. Você tem que chegar com segurança e falar, eu vou te mostrar o melhor caminho para você. O meu trabalho é todo personalizado. E eu vou mostrar o que vai garantir a sua festa ser da forma com que você está sonhando. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. Olha aí, tive uma cliente que realizou o sonho dela com a Fernanda de Benedetti. Ficou lindíssima. E isso é muito bacana. É muito bacana a gente ter essa clareza. Então, gente, quando a gente for montar o nosso preço, a gente não tem que colocar só o nosso custo. A gente tem que entender também do valor agregado. A gente tem que entender que não é só questão somente o nosso esforço, né? Então é muito importante que a gente tem que considerar quantos anos eu trabalho com eventos. Há quantos anos eu trabalho com eventos vai nos ajudar. Então, assim, primeiro de tudo, gente, vamos reconhecer o quanto a gente vale. Eu fiz uma pesquisa, eu achei muito bacana essa pesquisa, porque eu nunca tinha parado para pensar desta forma. Então, assim, a gente vê muitas vezes, quando as pessoas trabalham em empresas, que alguns cargos são o quê? São júnior, pleno, sênior e master. Quem aqui já ouviu essas classificações? Júnior, pleno, sênior e master. Então, muitas pessoas já ouviram essas classificações. Há um tempo atrás, teve até a ABC aqui no Brasil, e eles faziam esse tipo de análise do assessor. E eu acho que é muito interessante a gente pontuar isso,
a gente pontuar isso. Então, assim, vamos lá, olha, as meninas da Vintage já ouviram, ó. Quem é um assessor júnior? Um assessor júnior é um assessor que tem até 5 anos de mercado. Olha que interessante a gente fazer isso. Então, um assessor júnior é um assessor que tem até 5 anos de mercado. Um assessor pleno é um assessor entre 6 a 9 anos de mercado. 6 a 9 anos é um assessor pleno. Um assessor sênior é a partir de 10 anos de mercado. E um assessor master é um assessor que tem 15 anos ou mais de mercado. Então, talvez seria interessante a gente valorizar cada ano que a gente tem de mercado. A nossa experiência, eu vi uma assessora comemorando esses dias 7 anos de empresa. E eu fiquei super feliz porque a gente tem que comemorar cada conquista. E ela falou uma estimativa que é legal, que é o quê? Que muitas empresas fecham nos primeiros 5 anos e que eles superaram muitas dificuldades, inclusive na pandemia, e estão super bem. Então, isso é muito legal. Carol, isso que eu ia dizer. Eu ia dizer agora isso. A Carol falando que ainda é júnior. Mas, o que a gente percebe? Que a gente tem que analisar não apenas essa nomenclatura no nosso mercado. Como assim, né? Então, a gente está falando que júnior até 5 anos, pleno de 6 a 9, sênior a partir de 10 e master 15 anos ou mais. Mas muitas vezes tem assessor que com 3 anos de mercado fez muito mais casamentos do que algumas pessoas que estão há 10. Eu conheço pessoas que em 1 ano fizeram 20 casamentos. E eu já conheço outras assessoras que fazem no máximo 10 casamentos por ano. Então não é só o tempo de experiência que vai valorizar o seu trabalho. Mas é muito importante você identificar o seu nível de experiência. Porque talvez você conheça alguém que tenha muito mais tempo de mercado que você, mas que não tenha a sua expertise. Então, eu estou dando apenas parâmetros para a gente começar a nos analisarmos de uma forma diferente. Que eu acho que isso é muito importante. Olha aí, sou júnior na fase 1. Começou agora, Vi. Mas você já tem mais evento fechado que gente tá há muito tempo. Então, assim, tá tudo bem, tá começando bem. Então, é muito importante a gente identificar o nosso nível de experiência e tentar encontrar informações sobre o nosso mercado. O que o nosso mercado valoriza? Eu vi uma assessora esses dias colocando quantos convidados ela tinha atendido como uma prova social. E eu achei interessante a gente fazer essa análise. Olha que interessante, em vez de falar que já realizou 100, 200, 300 eventos, ela colocou mais de 8 mil convidados atendidos. É uma forma diferente. Então a gente tem que parar para analisar o que realmente vai chamar a atenção dos nossos convidados, dos nossos clientes, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Então, primeiro de tudo, como que a gente vai entender, né? Vamos analisar, você é um profissional autônomo, concorda? Você trabalha para você, tem gente aqui que ainda trabalha em 2 empresas, mas é muito importante você analisar. Bom dia, Ká, seja muito bem-vinda. Nada adianta você estipular um valor X se os seus concorrentes cobram um valor muito abaixo ou o contrário. Então, por exemplo, a Vitória ela começou agora. A Vitória acho que tem 4 ou 5 meses de empresa, né, Vi? E o que é interessante a gente analisar? Se eu cobrar um valor muito abaixo, o cliente talvez não me contrate porque ele desconfia, que é aquela regra que eu falei lá no início. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender o quanto o mercado está cobrando. Eu quero me posicionar um pouquinho acima? Ótimo! Você tem habilidades e qualificações para isso? Beleza! Ou então, eu vou me qualificar, eu quero cobrar a média? Arrase no seu atendimento. Fica salvo aqui e depois vai pro YouTube, tá bom? Então, é muito importante você entender isso. Você entender. Então, de nada adianta. Olha aí, vai fazer 5 meses, dia 30. Então, beleza, ó. 5 meses. Ela tem 5 meses de experiência que ela decidiu abrir a assessoria dela. Então, o que a gente entende? De nada adianta, ela já pegou eventos em locais muito bacanas. Mas se ela tivesse cobrado um valor pequeno, talvez a cliente não teria fechado, porque não ia valorizar.
e entender que não ia ficar de acordo. Então, assim, foi muito engraçado porque ela falou assim, ai, Maíra, quanto que eu cobro em tal lugar? Eu falei, tanto. E ela foi lá, cobrou tanto e a cliente fechou. Por quê? Porque senão o cliente, muitas vezes, ele não vai dar credibilidade se você cobrar muito barato. Então, você tem que ter essa clareza. É muito importante isso. Olha aí a Fernanda, completa 8 anos, 23 de abril. Então, é muito legal a gente ter essa percepção. Então, gente, não é só questão de ganhar mais dinheiro. Muitas vezes, quando o cliente vê um orçamento muito baixo ou muito acima, ele pode desistir, porque não faz sentido. Então, eu passei para uma cliente, ela tinha um profissional de foto e eu passei mais 4. E daí, eu mostrei para ela, através de resultado, que o cliente que ela me indicou desde pequena não vai atender ela nesse momento. É um fotógrafo, fotografa a família, mas ele não está focado em 15 anos. E a expectativa dela para 15 anos é um vídeo de balada, de movimento e tal. E não é o perfil. Então a gente tem que mostrar com resultados. Então isso é muito, muito importante, tá? Então assim, pergunta para as pessoas, a noiva não fechou com você? A noiva não fechou com você? Pergunta com quem ela fechou. Busca entender. Se foi por preço, pergunta quanto o outro fechou. Isso é muito importante. Olha aí. Sim, eu não acreditei quando ela fechou. Então, é novamente aquilo que a Carol falou lá no início. O bolso do nosso cliente não é o nosso bolso. Então, pare de pensar com o seu bolso. Um cliente que está planejando uma festa, ele está disposto a gastar, ele está disposto a investir. Tá? E um cliente que está buscando um organizador de eventos, ele quer luxo, ele quer conforto, ele quer segurança, ele quer qualidade, tá? Ela me falou do valor e eu cobrei. Não, tá vendo? Tanto a Ângela quanto a Vitória. Meninas, por que eu sei o valor que o pessoal tá cobrando de assessoria? Porque eu analiso o mercado. Então, assim, a gente deve fazer essa troca saudável. O quanto que as pessoas estão cobrando? Você tem que saber o quanto as pessoas estão cobrando. Ontem eu tava conversando com uma assessora e eu brinco que assim, eu dou uma indireta, cai em várias, tá vendo? A Vitória e a Ângela já falaram, ela me falou o valor, eu cobrei e o povo aceita. Porque às vezes você não tá se valorizando, você precisa que alguém te valorize. Então é muito importante a gente ter essa clareza. Então assim, como que a gente vai pesquisar isso? Pergunta para os seus clientes, pergunta para quem não fechou com você. O cliente já não fechou com você, por que a gente não vai conversar com isso? Por que a gente não vai fazer essa análise? Então, gente, se você tem menos experiência, você pode cobrar um pouco menos. Mas se você já está há vários anos no mercado, que nem a Cis, ela já está há 8 anos no mercado, ela não pode cobrar o mesmo valor de alguém que está começando. Pensa, quantos eventos ela já fez, quantos cursos ela já fez, quanto tempo vocês estão se dedicando aqui para aprender, para evoluir. Então, quanto mais experiente você for, então assim, a gente tem que olhar a tendência de mercado. Ontem eu vi um post da Cerimonial Sincera que eu ri, e é interessante a gente fazer essa reflexão. Ai, você vai me dar um desconto porque tá na pandemia? Oi? Eu vivo de eventos. Eu tô há 2 anos sem poder entregar os meus eventos. Você quer pedir desconto? Sendo que tá todo mundo em pandemia e você tá querendo festejar? Não tem lógica. Não tem lógica o cliente pedir desconto. Então, muitas vezes, se o cliente está pedindo desconto para você, você não está demonstrando o valor do seu trabalho. Você não está conseguindo demonstrar todos os benefícios do seu trabalho. Então, é muito importante você entender isso. E como que você vai conseguir estabelecer isso, né, gente? Primeiro de tudo, tenha clareza. Eu já falei isso muitas vezes, né? Tenha uma meta. Como que você vai saber? Qual que é o valor que você quer cobrar? Tem hoje assessoria que cobra 30 mil. Tem hoje assessoria que cobra 50 mil. Tem gente que cobra muito, muito mais. Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Porque você, às vezes, não tá atingindo esse público ainda. Mas você pode trabalhar para atingir isso. Olha aí a Fernanda. E a Maíra me abriu os olhos. Agora, em fevereiro, faz 2 anos que eu fiz o curso dela. Que bom que abriu os olhos. Fico muito, muito feliz. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Olha aí, Mi, adorei essa pergunta.
no meu caso, que estou começando em outra cidade, como devo montar o meu valor? Primeiro de tudo, vamos entender. Descubra quais são os seus custos principais. Os seus custos para trabalhar aí vão alterar? Então entenda, seu custo de aluguel, seu custo de luz, seu custo de água, seu custo geral, tá? Então é muito importante você entender todos os seus custos. Depois que você sabe todos os seus custos, você vai identificar seus custos, as suas despesas, então água, luz, telefone, material de escritório, tudo isso, arte de internet, servidor, parará. E daí você vai estudar o mercado da região. Quanto que o pessoal está cobrando em média por aí? Busca um fornecedor, busca entender e talvez o fornecedor ele te passe apenas pessoas que estão cobrando mais barato. Então assim, tem que entender qual que é o nível. Tem que fazer uma pesquisa de mercado. Tem que fazer uma pesquisa de mercado. E tem que entender qual que é o seu custo de hora trabalhada, né? Muitas vezes a gente não pensa sobre isso. Fernanda, olha, adoro isso e é real. Clientes oportunistas, é melhor perder do que achar. Tem cliente que não é pra gente. Um cliente que não valoriza o nosso trabalho não é pra gente, a gente tem que dar tchau. A gente tem que dar tchau. Então, Miki, antes de saber o quanto valor... Não, gente. Adorei essa pergunta, Kelly, adorei, vou responder com todo carinho. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber quanto que a gente quer ganhar. Quanto que a gente quer ganhar. Então, por exemplo, se eu quero... Vamos calcular um valor, eu quero receber R$3.500. Para eu receber R$3.500, se eu fosse trabalhar 40 horas por semana, o valor da minha hora vai ser R$21,87. Como que eu fiz esse cálculo, né? Você pega o valor que você quer, divide por 160, que é 40 horas semanais, que a maioria trabalha, e daí você vai saber o valor da sua hora. E daí, seguindo isso, você vai fazer aquele cálculo. Lembra que uma assessora comentou aqui que gasta 100 horas para atender um cliente? Então, se é uma assessoria completa, você pode gastar 100 horas. Se é uma assessoria final, você vai gastar cerca de 40 horas. Isso pelos meus cálculos, tá? E daí você vai calcular o custo do seu trabalho, o custo das suas horas. Então, por exemplo, olha, para uma assessoria completa, só o custo das suas horas trabalhadas vai dar R$2.187. E daí você vai pegando os outros valores, tá? Eu acho que é bem importante a gente ter essa clareza. Para fazer pesquisa de mercado, a gente não precisa ser fake, tá? Eu não acho legal você pegar um orçamento, fingir que é noiva e cotar com todos os coleguinhas. Não acho, porque eu acho isso muito ruim. Porque já fizeram isso comigo, já fizeram isso com um monte de gente. E assim, eu acho que é muito melhor você conversar. Como que você vai fazer essa pesquisa? Chamando outras assessoras. Tem assessora que é aberta? Tem. Tem assessora que vai te dar não? Tem também. Mas daí você já vai entender o filtro. Como você vai fazer? Oi, fulana, tudo bom? Olha, eu trabalhava em tal cidade, vim pra cá agora, tô analisando o mercado, vi o seu trabalho, eu gostei muito. A gente pode tomar um café e conversar sobre estratégias? E daí você vai conversar com essa assessora ou com esse assessor e entender. Eu acho que é muito importante. Monte grupinhos para vocês analisarem junto o mercado. Vejam pessoas que vão te levar para o próximo nível. Você pode conversar com outro assessor. Se você tem dúvida do quanto cobrar também, é muito bacana você analisar o quanto custa o buffet mais top da região. A gente tem que analisar o valor da festa como um todo para saber o quanto a gente cobra. Normalmente o valor da assessoria vai variar de 5% a 15% do valor total da festa. Depende sempre do perfil, né? Mas a gente tem que saber o quanto custa uma festa na sua região. A festa que você queira fazer. Então é muito importante a gente entender. Olha aí, Kelly, nosso café vai sair, hein? Olha aí, gente, adoro. Adoro isso. E a gente não tem que ter medo de conversar com as pessoas. Carol, se você quer saber valor, pode me chamar que eu falo sim, tá? Eu tenho vários grupos que as pessoas falam, mas eu vejo que muitas pessoas estão querendo fazer grupo de 10, 15 assessores. Não, gente, começa com 4, 5. Você não precisa saber do valor de todo mundo. Conversa com 2, 3, vai somando. Tipo, pensa quem trabalha igual você, quem tá se posicionando igual você, quem você gosta do trabalho.
convida essa pessoa para conversar, vê como vocês podem somar. E daí cada um indica mais uma. E daí você vai montando o seu grupo. Tá? Então depois eu acho que isso é muito, muito importante. Eu vou lançar... Eu tenho um canal no Telegram, quem não tá no canal pode depois entrar. Eu vou fazer uma pesquisa do quanto as pessoas estão cobrando na assessoria final pra gente ter uma base. Mas é muito importante a gente se unir, gente. Se num plano de pandemia a gente não se unir, a gente vai se unir quando? A gente vai se unir quando? É muito importante a gente entender. Então, assim, não achou? Meu canal no Telegram é Maíra Gamata. Depois eu... Me manda um inbox, Clau. Me manda um inbox que eu te mando. Tá? E quem quiser o valor do... E quem quiser o link do Mercado Livre, depois me manda o inbox também, tá, gente? Porque aqui vai subir nos comentários e depois eu não consigo mais achar. Então, Fernanda, eu acho que é muito bacana, é muito importante você sentar com os assessores da sua região, porque às vezes você vê... Vou dar um exemplo. Eu moro aqui. Ali no outro prédio, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Não dá porque tá muito claro. Não consigo mostrar, peraí. Tá vendo esse prédio aqui, ó? Esse prédio é onde mora o pessoal da Disque Festa. Ou seja, eles são os meus vizinhos. Vizinhos, vocês viram, né? A gente descobriu que era a vizinha fazendo a unha. E eu atendo um público, ela atende um público totalmente diferente. Mas a gente é indicada no mesmo local. O que a gente fez? Quando a gente soube que as duas estavam sendo indicadas, a gente ligou e conversou. A gente ligou e conversou para saber os valores que a gente estava cobrando, para saber como que a gente conseguiria trabalhar, o que as duas iam oferecer, para que os clientes buscassem realmente por empatia. Porque às vezes se uma tá 200, 300 reais de diferença, a pessoa às vezes acaba fechando pelo mais barato. Então era bacana a gente conseguir se unir para trabalhar clareza. Tem que ter maturidade para isso? Tem que ter maturidade para isso. Mas, gente, é possível. É possível. Então, é muito importante a gente entender isso. Tá? Então, entenda isso, gente. Principal, já me perguntaram sobre isso, tá? É preciso, sim, ter uma margem de lucro. E toda vez que eu passo meu valor para o cliente, eu já sei que ele pode chorar um desconto. Então, eu nunca vou passar um valor certinho. Eu sempre coloco um valor a mais. O brasileiro, ele tem por cultura pechinchar. O brasileiro é o povo da pechincha. O brasileiro é o povo que quer desconto. A Jéssica mesmo já... A Jéssica que estava aqui, não sei se ela continua. A Jéssica mesmo, ela já faz o valor dela assim, ó. O valor à vista é X, o parcelado é tanto. Já tá o valor do desconto. O cliente que é à vista, ele já escolhe se quer o desconto pela vista ou se quer o parcelado. Então seja claro, seja objetivo. Eu já tentei essa troca com outras assessoras, mas foi bem difícil. A maioria quer receber informações, mas não compartilhar. Carol, depois você me chama, a gente vai conversar, vamos abrir os olhos e vamos mudar os contatos. Te entendo profundamente. Vamos pensar nisso, ó. Tá vendo? Isso é bacana demais. Eu tenho parceria em um espaço que tem outra assessora e nós conseguimos sentar e alinhar os valores cobrados e os serviços prestados. Estamos assim há 2 anos. Mas isso é muito bom, gente. Isso é muito bom porque isso soma. A gente tem que entender que o mercado vai melhorar através disso. Valéria, não dá pra querer tudo, né, Valéria? Eu devia ter chamado ela ao vivo, porque ela ia estar de pijama com certeza, entendeu? Mas é muito importante a gente entender isso. Bom dia, Cleiton. Bom dia, tá? A Rosa Imagem é a Tata, por isso que algumas pessoas eu já sei de cor o nome, olhando o nome da empresa, então é importante. E, gente, tem orçamentos flexíveis. Entenda que o mercado mudou. Talvez o pacote que você oferecesse há 1 ano e meio atrás, antes da pandemia, talvez não atenda a necessidade do seu cliente. Talvez você estivesse oferecendo um acompanhamento presencial e hoje já é online. Você tem novos pacotes? Nessa pandemia você criou um novo pacote? Você pensou sobre isso?
Se não criou, agora é a hora. Agora é a hora. Então é muito importante. Você tem que ter flexibilidade no seu orçamento, mas você não tem que deixar o cliente escolher, porque tem gente... Quem já passou por isso, gente? Tem gente que o cliente vira e fala assim, mas eu não quero isso, 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 isso do seu serviço. O cliente não pode escolher o que ele quer ou não do meu pacote, do meu serviço. Quando você vai fazer uma cirurgia médica, você fala pro médico, olha, mas eu não quero anestesia, eu não quero fechamento do ponto, eu não quero tal coisa. Não! Você não vai chegar, tipo, a manicure vai fazer sua unha, você vai falar assim, então, olha, mas eu não quero a base nem o extra brilho, eu quero só o esmalte, a pessoa vai te dar desconto? Não! Então, pare de achar que o cliente pode modificar o seu pacote. Não dê tanta flexibilidade, explica o porquê de cada coisa, o porquê que você precisa fazer cada coisa. Quando você explica a ordem lógica para o seu cliente, ele vai entender, ele vai valorizar e ele vai querer. Então, não é opcional alguns itens. Ele não pode tirar os itens, ele pode acrescentar de outros pacotes. Deixe isso bem claro para o seu cliente. Olha, Lilian, aqui na minha região temos uma parceria com as cerimonialistas. Trocamos muitas informações e nos indicamos. Olha, gente, adoro gente evoluída. Amém, Lilian, por mais pessoas como as que tem aí. É isso, porque a gente consegue somar, gente. Isso é muito importante. E o muito importante, gente, após vocês conseguirem definir o valor de vocês, é fazer a entrega adequada. Tem muita gente que quer saber, como que eu vou cobrar? Muitas vezes as pessoas dizem isso, né? O como que eu vou cobrar? Você vai cobrar da forma com que você achar melhor. Mas, olha o que a pandemia me fez refletir, né? Que a gente pode cobrar pela execução do planejamento e pela entrega do evento. Então, assim, por quê? Porque tem gente que cobra uma porcentagem muito pequena e depois vai ter que entregar. E tem noivo que acha que a nossa entrega é toda no dia do evento. Ele acha que a entrega toda é no dia do evento. E não é. O dia do evento é 20% de tudo que a gente faz, gente. Porque todo o restante a gente faz antes. Oi, Vânia. Hoje tem, hein? Não confirmei lá porque eu tava tentando mudar minha agenda. Consegui, tá? 14 horas tô com vocês. Sim, gente, olha, tá vendo? A Jéssica entrou aqui, a Vânia entrou aqui, a Thames entrou aqui. A gente conversa com os outros colegas que também fazem cursos online. A gente tem que se unir sempre. E esse é um exemplo. Então isso é muito bacana. A gente tem que conversar com pessoas que vão vir a somar com a gente sempre. Então é muito importante a gente ter toda essa clareza. Então se você não tiver claro o seu custo, o como você cobrar e quais são os benefícios do seu trabalho, é muito importante. Você tem que adicionar no seu custo todos os seus investimentos em cursos. Quanto você já investiu em curso? É aquela velha história, né? A pessoa fala assim, mas você vai me cobrar tanto só para tirar a noiva do carro e arrumar a fila de padrinhos? Não, meu querido, eu vou cobrar tanto para tirar a noiva do carro na hora certa, para abrir a porta. Quem já viu aqui a assessora abrindo a porta na hora errada na marcha nupcial? Um monte de gente, né? Para abrir na hora certa, para montar um cronograma que realmente funcione e seja adequado e atenda às suas necessidades e expectativas. Eu escuto isso muito. Nossa, Maíra, o seu cronograma deu tudo certo. Fico pensando o que as outras pessoas estão fazendo no cronograma. É muito importante a gente saber o time de cada coisa. É muito importante. O que vocês estão entregando? Como que vocês estão fazendo um cronograma? Como que vocês estão estudando tudo isso? Então, gente, tenham clareza de tudo isso. É muito, muito importante a gente ter essa clareza. Meu querido, um beijo. É de morrer esse comentário. Mas um monte de gente me elogia porque meu cronograma funciona. Né? Eu falo que final do ano eu encontrei com Israel e ele acabou falando dos benefícios das minhas qualidades. Eu falei, gente, hoje em dia ser honesto é diferencial. Você fazer um bom trabalho é um diferencial. Então, muitas vezes a gente não precisa nem ousar muito para ter benefícios, mas a gente tem que ter clareza de todos os nossos pontos fortes,
de todos os nossos diferenciais e mostrar tudo isso para o cliente antes de passar o valor. Eu tô sentindo uma crítica no comentário da Edis, tô sentindo uma crítica, que o cronograma da Maíra é uma bíblia, porque agora ela tá me ajudando a montar todos os próximos cronogramas. Mas eu falo que assim, para fazer um bom evento comigo, o profissional que estiver trabalhando comigo só precisa saber ler, porque eu detalho tudo, é muito importante. É muito importante. Então, por exemplo, eu estava lá no Israel para a escolha do vestido. Vai ter prova de vestido? Eu acompanho todas as provas de vestidos. Eu sei como coloca, eu sei como tira. Pensa num 15 anos, você tem um tempo muito curto para trocar debutante. Daí, você tem um profissional que o mesmo profissional vai fazer cabelo e maquiagem, às vezes não dá certo. Tem que um fazer cabelo, um faz maquiagem e troca o vestido. Por quê? Porque daí você consegue fazer essa troca em menos de 20 minutos. Senão, muitas vezes, você vai demorar 30, 40 minutos. Eu já tive profissional que tipo, ai, mas eu tô retocando. Não, gente, a festa tá correndo do lado de fora da sala. A gente tem que agilizar. E é isso que a gente tem que mostrar pro cliente. Que a nossa expertise, lembra aquilo que eu falei lá no início? Se você é sênior, júnior, pleno, master, a sua expertise vai fazer com que você voe cada vez mais alto. Demonstra pro cliente todos esses benefícios. Então, se você seguir tudo isso, você com certeza vai ter muito, muito mais sucesso no seu trabalho. Então, para você cobrar um valor justo, você tem que saber tudo aquilo que você está entregando. Meninas, pode deixar, eu sempre chamo as pessoas para trabalhar comigo. A Ângela já foi trabalhar comigo. Pode deixar. Voltando aos eventos, a gente monta a tabela de estágio, as pessoas vão ver. Então, assim, é muito bacana, é muito tranquilo. E, assim, a gente tem que entender que a gente tem que saber o que eu tô entregando, o que o meu cliente precisa, o que eu tô entregando pro meu cliente e como que eu tô cobrando tudo isso. Se você tá prestando seu serviço mês a mês, por que você vai pegar e vai cobrar uma entrada de 10, 20% e o restante na semana do evento? Eu pago boleto todo mês. Vocês não estão pagando boleto todo mês? Daí tem gente que cobra 20, 30% e daí a noiva quer cancelar e a noiva não pagou o restante. Gente, a noiva quer cancelar, quer mudar a data, às vezes não quer cobrar o reajuste. Porque acho que você não está entregando, não. Você tem que explicar que o seu trabalho é uma prestação de serviços durante todo esse processo, tá? Então, a minha sugestão, como cobrar um valor justo? Entendendo o seu valor, calcula. Quer saber hoje se o seu valor está justo? Vê quantos dias faltam pro dia do evento, tá? Vê o dia que ela te contratou, o dia que você vai entregar o evento. Pega o valor e divide e vê o valor por dia. Ai, Maíra, mas eu não vou trabalhar todos os dias para aquela cliente. Tá bom. Então você pode pegar... Não deram, né, Fê? Não deram. Você pode pegar e dividir 20... A cada mês, por exemplo, me deu 10 meses. 200 dias. Em vez de 300, 200 dias. E calcula esse valor. Então, vamos lá. Vou fazer um cálculo aqui rapidinho, tá? Quem tá cobrando uma assessoria de 2.500? 2.500 para 10 meses. Daí a pessoa vai dividir por 200. Deu 12,50 por dia. Esse é um valor ok? É ok, mas vamos lá. Quantas clientes você tem? Qual que é o seu custo fixo? Se você quer cobrar 12,50 por dia do seu cliente, quantos clientes você tem que ter para você pagar, para você ter o seu salário de 3 mil tirando todos os custos? Talvez você tenha que ter 30, 40 eventos em andamento. Você tem 30, 40 eventos em andamento? Então é muito importante isso, é muito importante a gente entender. E tem muita gente que fala assim, eu venho da assessoria final e só começo a entregar 2, 3 meses antes. Daí a minha pergunta é, será que o seu cliente vai entender isso? E será que ele vai gostar de você só entregar 2, 3 meses antes? Porque eu já vi muita noiva que acabou contratando porque achou mais barato e não entendeu a diferença e depois falou assim, o meu assessor não me dá suporte. Mas o meu assessor não me atende. Então, gente, é muito importante a gente ter essa clareza, tá? Mas, se vocês gostaram,
dessa live, aproveitem que no link da bio tá a imersão, que vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Talvez seja a única, porque depois a gente espera que tudo comece a voltar e a gente não tenha mais tempo para entregar tanto. Vai ser uma imersão, que nem eu faço curso presencial, vai ser 2 dias inteiros, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, vai ter pausa de almoço, tá? E a gente vai passar a tarde inteira juntas, o dia inteiro juntos, como se fosse um curso presencial. E eu vou passar todo o conteúdo do Assessoria na Prática 2.0, versão atualizada. Fê, você que já fez o presencial, se quiser fazer o upgrade para o online, pode fazer. Quem já fez o meu curso no presencial, pode fazer o upgrade para o online. E daí a pessoa vai ter a imersão de 2 dias e vai ganhar todo o curso do Assessoria na Prática junto. Então tem mais de 35 materiais de apoios, todos atualizados. Tem a apostila completíssima. Tem todo o conteúdo que você precisa para começar a trabalhar com eventos ou para dar um up na sua empresa. Ângela, eu tô cobrando o reequilíbrio de acordo com cada cliente, de acordo com o prazo, tá? Eu não cobro o reequilíbrio um valor fixo, né? Mas varia entre cerca de 8% a 15%. Vai depender de quanto tempo. Tem clientes que eu cobrei 20% porque aumentou um ano a mais, 1 ano e meio a mais. Então eu falo que tem que entender cada caso e qual tipo de prestação. Às vezes a festa tá pronta, não vai ter tanto trabalho extra. Às vezes a noiva ainda tá nos processos. Então a gente tem que analisar cada caso, tá? Então, gente, aguardo vocês. Quinta-feira tem live no YouTube às 20 horas, tá? Fê, adorei te ter por aqui. Olha aí, a Marisa falando que é incrível, a Fê falando que é incrível. Fico muito feliz, meninas. Muito, muito feliz em ter todas vocês aqui, tá? Gostaram? Aproveita, me divulga, manda pra colega, me marca, que eu gosto de ver. Isso é sempre muito, muito bacana. E entenda, Ângela, que cada caso sempre vai ser um caso. Então não tem como a gente falar assim, ai, qualquer contrato eu vou cobrar o mesmo valor. Porque tem cliente que às vezes vai ser em dezembro e mudou para fevereiro. 2 meses a mais, será que você vai cobrar toda a mesma porcentagem? Então é muito importante vocês terem essa clareza. Querida, em breve vamos tomar esse cappuccino em Moema, hein? Um beijo para todas vocês, para todos vocês e até breve, gente.